Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Mais uma vez estamos aqui para orar, para glorificar o nome do Senhor Jesus, para exaltar que o nome dele, Hosana nas alturas, só tem ele, para ele, dele e por ele são todas as coisas. E quando a gente fecha os olhos e imagina assim, Senhor, e se o Senhor não estivesse comigo, como seria? Com toda certeza não seria. Você estaria ainda perdida em um vale da sombra e da morte, porque quem está lá fora sem conhecer a verdade, a vida, está diante de todas as adversidades cruelentas do vale da sombra e da morte, sem nenhuma perspectiva de que vai ser salvo. Mas quando se coloca a presença do Senhor e diz: Senhor, tu faz parte da minha vida porque eu decidi que com o teu nome, com a tua presença, em quem eu creio como o único Rei, Salvador, Consumador da minha fé, para que possa estar diante de mim nessas adversidades no qual o Senhor falou que teria esses dias maus, mas que a gente não tivesse medo, porque o Senhor estaria enviando o Espírito Santo para mim e para você. Aleluias, porque somente o Senhor é poderoso, é magnânimo, é imbatível, é invisível e anda em cima do mar, porque somente o Senhor tem o poder de dizer: aquieta-te, mar, aquieta-te, ondas torrenciais, porque o Senhor que tem o cetro, porque o Senhor é o Rei dos reis. Poder ninguém há como tu, Senhor. Não tem outro. O poderoso é o Senhor, porque vai adiante à destra do Deus Pai, para que possa interceder por você e por mim, de lá do trono, aonde Ele estava lá e fez todas as coisas antes de tudo, e fez os seres angélicos e depois nos fez. Porque naquele dia, os dias perfeitos de Deus, Ele estava lá. E fez no terceiro dia o que era muito mais que bom. E por isso, neste momento, eu apresento ao Senhor esta oração para interceder sobre nossas vidas e dizer que, por misericórdia, o Senhor esteve aqui e lançou-se sobre aquele madeiro cruento para tirar da mão do Satanás todo o poder de nos acusarmos, de colocar contra a nossa vida, porque foi com teu sangue que derramaste para nos salvar. E quando diz que o Senhor estava à destra do Pai Todo-Poderoso, sendo Deus, aleluia, ao trono. E quando o Senhor desceu ao madeiro cruento, porque o Senhor abriu mão, aleluias, do teu cetro no céu para se tornar carne. E João disse: esta carne se fez Deus aqui na terra conosco. E era Deus. E daí em diante, todo o seu ser se tornou um corpo glorioso por amor a nós. E eu te agradeço. E é por isso que agora de manhã, essa reverência e esse reconhecimento que olhe quantas coisas de Deus conosco, Jesus, abriu mão para que eu e você estivéssemos aqui dizendo: graças te dou, Senhor, que a minha alma pertence a ti. Amém? Deus ama a reverência, o reconhecimento, a gratidão e dizer: ninguém há como tu. Santo, 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 santo é o Senhor. E nesse momento o diabo volta de um caminho, ele retorna para o 7. Porque você diz: santo é ele. Tá o vale, né? Tá um sofrimento, mas santo é ele. Está passando por dificuldade, tá desempregado, mas santo é ele. Tem um ente querido seu doente, na enfermidade, você diz: mas santo é ele. Tem uma perspectiva de aleluias aparecendo que ia dragar com morte. Você vai dizer: santo é ele. Tem um diagnóstico nas mãos do médico, mas você vai dizer: santo, santo, santo é ele. E o Senhor vem com resposta, com a sua aleluias, a sua posse do seu milagre, com a sua obra concluída em sua vida, porque tu não temeste diante do cenário contrário. É santo, santo é ele, o Senhor dos exércitos. Amém?
É uma maneira diferente que Jesus começa a falar conosco em oração, logo no início. E aqui eu já vou te agradecendo, meu Cristo Jesus, que sem o Senhor não seria possível. Porque o laço partiu e rompeu. Enquanto você dormia, enquanto eu dormia, o inferno, ele bateu retirada porque Deus enviou um exército de anjos para estar à porta da sua casa e não adentrou a corrente do mal que queria acabar, devastar com sua casa. Porque tu não sabe quem são seus inimigos? Aqueles que são enviados do inferno para usar quem está na terra contra a sua vida. E Deus disse, eu desmanchei esse laço. Partiu, viu? Rachou no meio. Não sei se você está entendendo. Porque Deus disse que cortou essa avalanche de maldade contra você. Não prevaleceu não, viu? A capa preta enviada não prevaleceu sobre a sua história. Porque o Senhor é bom, magnânimo, poderoso. Pega as espadas, vamos para lá. Porque os nossos punhos flamejam da glória do Senhor. Quando Ele envia um milagre teu, tá flamejando a glória de Deus. Esse aqui, ó, glória a Jesus. Que esta é a arma, a espada de 2 gumes. Corta para lá, corta para cá e adentra no seu mais profundo rins. Porque vai confrontar e vai dizer, eu quero viver esse sobrenatural. Eu sei que o Senhor mandou para aqui um exército. E foi parte do laço. E eu escapei. Conforme a palavra que o Senhor fez para Raabe, e todos que estavam em minha casa, que não era nem dos meus, todos que estavam na sua casa, Raabe, serão salvos, porque o fio de escarlate já está aí à sua janela. Quando você decidiu receber Jesus, aceitá-lo como seu único Rei Salvador, aceitar não, porque aceitar não é favor. Favor não merecido concedido a mim, a você, foi Jesus que fez, mas receber, como diz assim, ó, eis a porta que bato. Jesus não arromba, não faz estardalhaço, não faz escândalo, não tem paredão. Jesus faz assim, ó. Eis a porta. E você só abre. E aí, tudo se firma no Senhor, na sua vida. E Satanás não terá mais poder, força sobre a sua história. Porque ninguém vai frustrar os planos do Senhor quando te escolheu. Amém? E o fio de escarlate está pendurado aí exatamente quando você diz, eu recebo o Senhor Jesus como único Rei Salvador em minha vida. Você que está aí a primeira vez que conhece essa oportunidade, e se você ainda não teve coragem de ser um evangelista, tenha coragem, para que Jesus diz, eu sou também, não é somente caridade, é pela obra. Então, o que você vai apresentar ao Senhor? Eu fiz muita caridade, eu tô aqui parafraseando. Eu entreguei, eu dei leite, eu participei de mutirões para entregar farnéis. Eu dei todos os meses o meu dinheiro lá para que possa ser abençoar outras vidas. Mas você, e a obra? E a fé? Onde foi que você colocou ela? Para que chegar no grande dia você disse, guardei minha fé, combati um bom combate. Aleluia, Deus já está falando, amados. Pega aí a senha. Pega que Deus está falando com você já agora. Vai dizer, eu te faço grande neste mar. Esse mar é moto de situações. Eu venho para te entregar as bênçãos, porque eu sou dono do ouro e da prata. Mas pratica. Então dá seu like se eu gostei, para continuar enfervescendo a palavra do Senhor, flamejando esta espada em suas mãos. Não vai ter quem te segure. Satanás vai ficar com medo, é de ti. Corre. E você vai fazer o ato do evangelismo. Sim, vergonha. Se tiver vergonha, Jesus vai dizer, eu também não te conheço. Tenho vergonha de você, nunca te vi. Então pega, compartilha esta palavra para que outras vidas possam participar, aleluia, do banquete como você hoje está de posse na presença do Senhor. E aí você está sendo evangelista. E aí você está sendo, aleluia, o ID do Senhor. Envia para aquele que mais te persegue, tu envia. Aquele que mais chateia, tu envia. Envia também para aquele que você não conhece. Amém? E Jesus está lá só vendo, ó. E dizer, este é meu filho e minha filha, para a qual eu coloquei
toda, aleluias, a minha mão sobre ela. Por quê? Porque eu te amo, diz o Senhor Jesus. Amém? Eu vou deixar hoje um trecho da palavra de uma maneira diferente. E se o Espírito Santo entregar algo aqui neste momento, assim faremos, porque no início é o Espírito Santo que entoa a oração. Amém? Primeiro a epístola de Pedro, capítulo 4, finalizando, para agora o nome de Jesus. A partir do versículo 5. Glória a Deus. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Eita, como o Espírito Santo é tremendo. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Aleluia. Eita, que Deus é maravilhoso. O Senhor é santo, santo Senhor. A fim de que todas as coisas estejam próximas, porque tanto sejam criteriosos e estejam alertas, para que, sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Seja mutuamente hospitaleiros sem reclamar. Eita, Jesus, Deus fala de maneira extraordinária. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Ei, que Jesus poderoso é esse. E administrando fielmente a graça que Deus, em suas múltiplas formas. E se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. E se alguém serve, faça-o com quem força que Deus provê, a forma em que todas as coisas Deus esteja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eita, Jesus, o povo de Deus estava afastado das suas terras, com medo das retaliações, porque o império ali romano estava matando os cristãos. Ei, Jesus maravilhoso. E aí Paulo tinha que trazer algo para que essas pessoas que estavam na igreja, à frente da igreja, continuassem com coragem e força para dizer, olha, o fio de escarlate está na sua casa, ninguém mexe, ninguém toca, ninguém toma. Todas as coisas cooperam para o bem. E aqui ele está dizendo, ó, aproveite seu fazer profissional e faça em prol de alguém. Deus está dizendo, você trabalha, não trabalha? Você está nessa recepção desta clínica, você está nessa recepção deste hospital, você está nesse laboratório deste hospital, você está diante do seu fazer profissional, assim na loja, vendendo artigos, né, pessoais para homens ou para mulheres, você está no seu fazer profissional de enfermagem, você está no seu fazer profissional como, aleluias, técnica, eita Deus, seja Deus está enviando a área da saúde, aleluias, seja técnica de enfermagem, seja técnica de imagem, Deus está dizendo, faça disso o seu melhor, como se fosse um servir ao teu irmão, o irmão consanguíneo, que a gente pode fazer com amor, nosso filho e nossa filha, porque quando você faz com amor, todas as coisas retornam para você triplicada, e Deus não manda avisando um cheque, ó, pega um cheque, escreve, endossado ao teu nome, não. Esse endosso chega para você quando você faz do seu fazer profissional com destreza e com amor. Que amor é esse? É você não estar com sua cara trufada para dizer, já chegou mais um dia. E se não chegar? E se o laço não partir de manhã? Como você vai estar lá? Vai valer a pena? Se você chegar lá, chegar na sua loja e trabalha do seu patrão, que ainda não é sua, mas Deus diz, creia tão somente por aquele que, Deus diz, aquele que me serve, aquele que trabalha para mim, eu trabalho para você, Deus tem endereço. E você chega lá com um estorvo, pegando aquelas caixas de sapato e jogando por outro lado, dizer que coisa é essa, mais um dia aqui, doida que chega final de semana, e se não chegar? Porque Deus todo dia corta a cobra no meio para que você esteja aí. Eita Deus! E se lá você atendendo a clientes, seja remotamente, seja presencialmente,
e você não fazer com carinho, você não sabe quem está do outro lado. Uma vez eu deixei uma palavra para um teleatendimento e a pessoa que estava do outro lado, sei que está sendo gravado. É um teleatendimento ativo, passivo, na qual eu que tenho que entrar em contato para resolver alguma situação de um serviço prestado. E eu entendi que ela estava sendo gravada. E eu me lembrei que um dia eu fiz isso. E assim como a gente recebe pedra, aquele profissional recebe também bênçãos. Deus disse: o que você libera daqui, eu libero de lá para você. E aí eu entendi lá no passado, naquele momento que eu estava entrando em contato como cliente para essa pessoa, para me prestar um serviço dessa empresa, para fazer uma reclamação, não é murmuração, uma reclamação de um serviço prestado. Ela estava lá do outro lado fazendo um fazer profissional, onde um dia eu estive. Só que naquele dia onde um dia eu estive, eu era adorador das trevas. Eu tinha outros ídolos. Ai, Jesus, já. Isso é o que aconteceu naquele período? Tinha um monte de pessoas cristãs. Mas sabe o que o inferno faz? Afasta essas pessoas para que você não tenha visão do que Jesus escolheu para você no nascimento, antes do ventre você acontecer. Mas hoje estou aqui, não adiantou não, viu? Exaltado, soberano é Jesus. Caído, derrotado foi o demônio que fez todas as formas circulando naquele ambiente para que eu não encontrasse. Mas Jesus me encontrou, tinha dia e hora marcada. Então eu levei uma palavra para aquele atendente. E eu entendi que do outro lado Deus fez o prover. E no final, sem poder dizer muitas coisas, porque até isso vai ter um dia que o povo de Deus não vai poder dizer amém, não vai poder escancarar, né? Não diz que nosso país é laico, vai ter dia que esse laico não vai acontecer, não. E não podemos nem dar testemunho do nome de Jesus. E disse lá, eu agradeço. Do outro lado, eu entendi que aquela pessoa recebeu a palavra. Não importa, faça o seu fazer profissional. E seja o ID do Senhor Jesus. Porque Deus está dizendo, olha, eu sou o dono da prata, viu? Até a loja sou eu que vou te dar. Eita, Deus tem palavra tremenda. E aqui eu já agradeço a minha linda e rica oportunidade, porque Deus permitiu até aqui. Porque tinha endereço para a glória do nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória dele, porque o Senhor é santo. Declare, o Senhor é santo. E o Senhor fez algo diferente nesta manhã para mim, porque a sua infinita misericórdia vos alcançou e me alcançou. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus, porque Deus é maravilhoso.